Você sabe aquele aluno que aparenta sempre estar preparado para o Enem? Ele acerta questões, ele parece confiante e parece que ele sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas sabe o que ele faz diferente? Se você também quer ter essa confiança em novembro e se destacar, fique até o final do vídeo que eu vou te contar o segredo desse aluno. Então, se você não me conhece ainda, eu me chamo Izzy, eu sou vestibulanda de medicina e nesse meu canal eu te dou dicas de estudo e dicas sobre o Enem pra gente conseguir a tão sonhada aprovação. E hoje eu vou explicar esse segredo que é resolver questões do Enem desde o início. É o essencial para você conseguir a sua aprovação. Então, muita gente fala, eu vou ver mais a teoria e desde o início vem na teoria, mas não. O que é mais importante e que esses alunos sempre se destacam por causa disso é resolver essas questões. E hoje eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, você sabe que o Enem, ele é uma prova de resistência, que ele exige mais do que você ter o conhecimento necessário. Ele é uma prova que exige você ter uma estratégia, ele precisa que você tenha uma estratégia. E quando você começa a resolver questões desde cedo, desde o início dos seus estudos, você começa a aprender muito melhor, você vê como é que a prova funciona, você vê quais são os distratores que estão ali sempre presentes. Por quê? Porque você vai ter uma análise do que você está errando, você vai ver que uma questão apareceu em 2009, mas também apareceu em 2017. Uma questão não a mesma, mas com um raciocínio parecido. Então, resolver questões desde o início vai fazer com que você adquira esse conhecimento a mais, essa bagagem a mais e tenha mais estratégias. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho melhor como é que isso funciona, como é que vai começar a resolver questões do Enem, tá certo? E aí, é sempre importante fazer essa análise geral de tudo isso. E aí você vai precisar também resolver questões todos os dias. Resolva todos os dias, porque, por exemplo, quando você vai, eu não sei se alguém aqui é atleta, mas eu já fui atleta de natação. E aí sempre tinha aquilo, pra eu nadar eu tinha que sempre estar ali treinando. Quando eu chegava perto de competição, eu treinava mais ainda. É claro, e é isso que você precisa fazer. Então, se você já foi atleta, algo do tipo, você percebe que aí eles começam a pegar mais firme para uma competição, você começa a treinar todos os dias para você se destacar lá no dia. Então, o Enem é uma espécie de competição. Quando você começa a treinar todos os dias, fazendo questões que já foram aplicadas todos os dias, você, quando chegar lá no dia, você vai se destacar. Então, essa é a parte essencial que você vai fazer. Começa a treinar todos os dias para você conseguir se destacar lá no final. Então, desde o início, desde o primeiro dia, por exemplo, eu tinha parado de estudar e hoje eu voltei. Então, hoje eu comecei a estudar História e Biologia e eu já tenho uma lista aqui de questões de Enem, e não só de Enem, como de vestibulares antigos e outros vestibulares, que eu vou resolver uma lista sobre determinado assunto. Então, faz isso. Se você não quer resolver a prova completa, vai pegando questões específicas de um certo conteúdo, mas faz isso daí, certo? E aí eu te pergunto, aí você me pergunta no caso, mas qual é o benefício de resolver essas questões? Porque eu vou começar a resolver questões desde agora se eu não tenho uma base boa. Por exemplo, eu comecei antes de começar os estudos mesmo, como eu tô começando agora essa semana, eu peguei uma prova, foi o Enem 2009, e resolvi ela inteira. Então, mesmo não tendo todo o conhecimento necessário, eu peguei a prova do Enem 2009 e resolvi ela inteira. Então, resolvi a parte de humanas, resolvi a parte de linguagens, resolvi a parte de natureza e resolvi a parte de matemática. E aí você me pergunta, certo, mas pra que isso? Eu não tenho uma base, eu não sei direito, então eu vou começar a resolver mesmo, porque qual é o benefício que eu vou ter? Eu só vou me cansar e isso vai ser mais cansativo. Mas é isso que tá, aí que tá. Porque quando você começa a resolver questões desde cedo, faz com que você identifique as suas dificuldades. Olha, eu tô resolvendo aqui questões e eu percebo que todas as provas que eu resolvo de história dessa questão, eu sempre erro a parte da Grécia. Eu sempre tô errando questões de filosofia que fala sobre filósofos gregos, como Aristóteles, como Platão. Eu sempre tô errando questões que falam sobre Atenas, sobre Espartas. Então eu sei que eu vou precisar aprofundar mais nesse conteúdo, porque eu sei que muita gente não tá começando a estudar agora, já veio de um ano de estudos. Então, tendo essa base, você já vai ver o que você já tem um conhecimento e uma base melhor do que você não tem mais. Então, você vai identificar
identificar quais são as suas dificuldades e focar nessas dificuldades ao longo do seu ano, para chegar lá no dia e não ter tantas dificuldades assim. Então, faz isso. Eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade em botânica, em biologia, quando eu comecei a fazer isso. Então, eu fui focando mais nessa parte. Eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo desenvolver muito bem a parte de pilhas lá de química. Então, eu comecei a focar lá. Então, assim por diante, você vai começar a entender quais são as suas dificuldades. E isso é o principal. Então, esse é o ponto principal. O segundo ponto é que vai ajudar a fixar o conteúdo. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas eu sou professora de matemática e eu aplico muito isso na parte de matemática, que é o seguinte: você tem lá o conteúdo de matemática, você tem que estudar aquele conteúdo, com certeza tem, mas é tipo 30% do conteúdo de matemática você vê a teoria e os outros 70% é a prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você responde, porque treina seu cérebro a tentar lembrar do que foi estudado para colocar ali no papel, mais você vai conseguir fixar esse conteúdo. Então faz isso, você vai aprender forçando o seu cérebro a lembrar. Seja errando a questão, seja acertando, seu cérebro vai tentar lembrar do que foi estudado, do que foi vendo. E aí você vai fixar esse conteúdo cada vez melhor. Então faz isso, não só leia. Eu vou aqui, eu prefiro só ler as coisas de história, de humanas e pronto. Eu fiz isso. Ano passado eu não estudei, eu só acertei no Enem 2024 31 questões de humanas. E por quê? Porque eu simplesmente não sentei e disse, vou resolver questões sobre isso. Não, eu disse, eu vou ver aqui o conteúdo, vi o conteúdo, porque eu comecei a estudar num período muito pequeno, e aí eu não acertei todas as questões como eu queria. Por quê? Porque eu não fixei esse conteúdo. Eu estava ali só estudando, eu estava ali, não só estudando, eu estava ali só lendo, só vendo uma videoaula, não pegava nenhum momento para fixar o conteúdo. Então não faz isso, você vai ver que vai te prejudicar, principalmente nas áreas de exatas. Nas áreas de humanas, talvez não prejudique tanto. Se você tiver uma afinidade muito grande, você vai acabar lembrando de tudo aquilo. Mas nas áreas de exatas, infelizmente, você vai se prejudicar se só ver a teoria. Então faz isso, vai vendo e fixando, vai fazendo isso. E você vai ver que você tá aplicando ali o conhecimento que você tá adquirindo e vai ficando cada vez melhor, certo? Outra coisa que resolver questões faz com que você ganhe confiança. Porque você começa ali, você começa acertando a questão, e você começa, eu tô acertando, eu tô vendo o conteúdo, mas eu tô acertando a questão. E aí você começa a ficar mais motivado, a ganhar mais confiança, a querer fazer mais aquilo, a querer estudar mais para conseguir acertar mais questões, porque vai liberando em você hormônios que fazem com que você fique engajado ali, queira fazer mais aquilo. Então faz isso, começa a fazer isso aos poucos. Você não precisa pegar uma prova do Enem e resolver ela todinha em um dia, não, mas resolve 10 questões ali e você vai começar a ver essa diferença. Quando você começa a acertar as questões, você vai ver que vai ser muito melhor. E outra coisa que também é muito importante é porque você vai acabar conhecendo o estilo de prova, vai acabar conhecendo o jeito que o Enem cobra, que não é do mesmo jeito que o outro vestibular cobra, ou sei lá, o vestibular não sei, nas universidades, porque eu moro em Natal e aqui só tem o vestibular, o Enem mesmo, pra entrar na UFRN. Mas em qualquer outro vestibular que tenha, você vai ver que você resolvendo, você vai começar a entender o estilo de prova. O Enem não é diferente. Você começar a resolver essas questões, vai fazer com que você entenda qual é o estilo de prova. Vai saber quais são os distratores que eles mais gostam. Vai saber qual é as questões, onde é que você tem que prestar atenção quando você estiver lendo essa questão. Então, vai fazer com que você identifique tudo isso. Vai ver quais são as palavras-chave, o que eles sempre estão cobrando. Então, faz isso que vai ser muito bom, tá certo? E aí, por último, eu vou dar dicas de como você vai começar. Como começar isso, certo? Isso você me falou que é benéfica, porque eu vou identificar quais são as minhas dificuldades, vou fixar os conteúdos, vou ganhar confiança e vou acabar conhecendo o estilo de prova, certo? Você me falou isso. Mas aí, como é que eu vou começar a fazer isso? Porque eu não faço ideia do que fazer. A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma prova antiga do Enem, seja a PPL, seja o Enem normal, seja a terceira aplicação, que eu sei que 2014 tem até a terceira aplicação, não importa qual seja, vai pegar ela, certo? E aí você vai pegar e vai reservar um tempo na sua rotina, mais ou menos, vamos dizer, 30 minutos.
E aí você vai pegar esses 30 minutos por dia para resolver questões da prova, da própria prova. Não questões de, eu tô resolvendo questões de fixação de certo conteúdo. Não, esse daí já é outra parte, mas você vai pegar conteúdo, vai resolver questões da própria prova. Não importa se você já viu aquele conteúdo, se você ainda não viu. Mas pega esses 30 minutinhos ou uma hora, resolve o máximo de questões que você conseguir daquela prova, certo? Então faz isso. E aí o que é que você vai fazer? Quando você terminou de resolver essas questões, seja, eu só consegui resolver 30 questões e foi 30 questões da prova de linguagens, porque eu peguei a prova de linguagem naquele dia, certo? Resolver essas 30 questões, você vai pegar e vai anotar no seu caderno os seus erros. Então, você vai pegar essa prova, vai corrigir ela e vai anotar no seu caderno. Olha, eu errei tal questão. E aí, o que é que você vai fazer a partir desses erros? Você vai corrigir os seus erros no seu caderninho mesmo, ou em outro canto, se você quiser. Você vai corrigir os seus erros e vai revisar depois. Então, todos os dias ou uma vez por semana, você revisa aquele erro que você cometeu, o porquê você cometeu, para evitar cometer ele novamente. E vai pegar aquela questão que você errou, deixar ela, por exemplo, em um documento do Word, do Docs, e deixar ela lá, e depois, mais ou menos de 15 dias, você vai voltar e tentar resolver ela novamente, certo? Então, tenta fazer isso e vai fazendo questões assim mesmo, aleatórias mesmo, pra você começar a ter essa familiaridade. Mas se você não quiser resolver questões aleatórias, claro que você pode pegar questões do conteúdo que você já estudou. Eu só quero questões de tais conteúdos até tais. Tem muitas plataformas que você consegue fazer isso e você pode fazer isso também. Mas eu mesmo recomendo que você faça dele completo, dele como um todo. E aí você coloca lá, sempre que você errar a questão, você bota, olha, essa questão eu errei porque eu não estudei esse conteúdo ainda, ou essa questão eu errei porque eu faltei atenção em tal palavra, pra você evitar faltar essa atenção novamente, ou essa questão eu errei por descuido mesmo. Bota o motivo de você ter errado. E quando você faz a correção assim que termina, você sempre consegue botar ali o motivo de você ter errado essa questão. Então faz isso e vai fazendo isso que você vai ver que vai melhorar muito o seu desempenho. Eu fiz isso apenas no final do ano passado, por isso que eu acabei não passando esse ano, porque eu fiz isso apenas no final do ano passado. E acabou que eu tinha pouco tempo para estudar, eu tinha cerca de 2 meses, mais ou menos. E aí, apesar de eu aumentar muitos meus exercícios, eu não aumentei tanto ao nível de eu conseguir passar. Mas esse ano eu vou me dedicar 100% a isso, já tô começando a resolver. Hoje eu vou começar a resolver mais questões do conteúdo que eu tô estudando e vai indo e vocês vão vendo que vai melhorar muito o desempenho de vocês, tá certo? Então, sempre faça isso, sempre vai desde cedo resolvendo isso, porque você vai plantando a sementinha ali e no futuro você vai colher os frutos. Daqui pra frente você vai colher os frutos, você vai ver como foi importante você começar isso desde o início, tá certo? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, mas qualquer dúvida é só comentar aqui. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com algum amigo que também está na luta para conseguir a sua sonhada aprovação no Enem. E sempre lembre de que essa é a melhor estratégia. Você vai fixar muito melhor o conteúdo, tá certo, gente? Então, até a próxima!